para o segundo painel da tarde, com o tema Financiamento e Crédito para Pesca e Aquicultura, Políticas e Condições de Acesso. Para esse, também com a mediação de Altemir Gregolin, convidamos o senhor Wilson Vaz de Araújo, diretor de Crédito e Informação, Secretaria de Política Agrícola do MAPA. Crédito rural, aquicultura e pesca. Eu costumo dizer, já estou há alguns anos trabalhando com isso, ou décadas, vamos dizer, e uma das frustrações que a gente carrega é não ver esse segmento devidamente atendido a respeito de financiamentos, como outros segmentos que tão bem acessam a diferentes formas de crédito que nós temos. Não que não exista linhas de financiamento para esse setor. As mesmas linhas que alcançam produtor e cooperativas de grãos e da pecuária, de outras atividades pecuárias, nas mesmas condições, elas também estão acessíveis aos pescadores, aos aquicultores, maricultores. As dificuldades, às vezes, é na formatação dessa operação de crédito, quer seja por uma eventual falta de licença, de uma organização ou de uma garantia. Enfim, dentro do modelo convencional de crédito, às vezes um pouco, não se consegue encaixar uma modalidade de financiamento. Então, nisso a gente ainda tem que evoluir. Eu vou citar algumas lâminas aqui, vou passar algumas lâminas que mostram como é que tem evoluído esses financiamentos, contratos nesse período, mostrar o que tem de disponibilidade para alcançar os produtores, tá? E aí depois a gente pode seguir discutindo. Bom, aqui está esse aqui os valores contratados, de 2019 a 2020 até maio desse ano, tá? Aí a evolução anual, saiu lá em 2019 e 2020, 578 milhões de financiamentos para 1 bilhão e 12 milhões de reais. Nesse último ano, de julho de 2022 até maio de 2023. É muito pouco, perante as necessidades do setor e perante tudo que é contemplado nesse plano safra. Nesse ano de 2020 e 2023, para vocês terem uma ideia de grandeza, foram alocados 340 bilhões de reais dentro do plano safra. Desses 340, aproximadamente 200 milhões eram a taxas controladas do crédito rural, portanto, taxas subsidiadas. Então, é muito pouco que é alcançado aí pela pesca e pela aquicultura. Maior agora, mais recentemente, pela aquicultura. E aqui o número de contratos, que vocês podem ver, tínhamos aí 13 mil contratos em 2019 e 2020, chegamos ao máximo em 2021 com 15.400 contratos, e esse ano foi pouco mais de 12 mil contratos. Então, de maneira que temos muito que avançar realmente nisso. Temos conversado muito com diversos agentes financeiros sobre isso, seja público, seja privado, para tentar ver como alcançar melhor esse segmento. Aqui a participação por finalidade, você vê que a grande financiamento é capital de giro, que no crédito rural a gente denomina de custeio, então é para a execução da atividade propriamente dita. E aí tivemos 21% foram canalizados para operações de investimentos. Eu imagino, isso aqui 2019 e 2020, depois foi diminuindo, eu não sei se por conta da pandemia, e esse último ano nós estamos com apenas 8%. E o restante é para comercialização. Então, 8% de investimento é realmente um nível bastante baixo, Temos muito que evoluir nisso. Aqui é onde, por exemplo, o crédito rural alcança a pesca e a aquicultura. Essa lâmina é a próxima, eu vou fazer menção sobre isso. Para efeito do crédito rural, de custeio, a aquicultura e a pesca é considerada uma exploração pecuária como tantas outras, como todas as outras. É mais uma atividade pecuária. Exemplo de agricultura, silvicultura, bovinocultura de corte, leite, enfim, a pesca e a aquicultura está dentro desse conjunto. O financiamento para a exploração da pesca e da aquicultura, ela também exatamente como são os outros setores, podem ser canalizados para custeio, para investimento,
comercialização e até para industrialização. Eu me lembro que na pandemia, né, aí demanda do setor, nós conseguimos jogar para dentro do crédito rural, coisa que nenhum outro segmento tem, já há alguns anos, no crédito rural a possibilidade de financiar comercialização às indústrias de pescados. Tá? E aí nós abrimos até, na época, um limite de 65 milhões por CNPJ, para financiar comercialização. E industrialização e processamento de pescados. Mas aí nós fizemos isso no período da pandemia, né? Então logo passou, se encerrou essa possibilidade. Então hoje nem a pesca, nem o outro setor tem esse acesso de comercialização no crédito rural. São beneficiadas as pessoas físicas, né, ou jurídicas, aí também incluindo a situação de pesca e da agricultura, para fins comerciais, incluindo os pescadores artesanais e os amadores de pesca. Todos podem acessar o crédito rural. Os programas que hoje financiam, né, tem programas específicos para isso. Se você está falando de uma pequena atividade que tem uma renda bruta anual de até R$500 mil, as melhores condições de financiamento são encontradas nesse programa denominado PRONAF. Tá? Aí ele financia tanto custeio, vocês vão ver no Arlando na frente, tanto custeio quanto investimento. E as taxas de juros praticadas nesse programa, vai aparecer também, é 4% ao ano. Né? E o PRONAMP, que é um Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, aí seria para um produtor, para um pescador ou um agricultor, que tem uma receita aí até 3 milhões de reais. Era 2 milhões e 500 mil até o ano passado. Esse ano, no Plano Safra, nós elevamos para 3 milhões de reais a renda de enquadramento para nesse programa para os médios produtores, como a gente denomina. Tá? E ele financia também custeio e também investimento. Aí temos uns programas específicos de investimento, também financia volumes um pouco maior de recursos, mas sempre lembrando, né, é para pescadores, seja artesanais, seja para armadores de pesca. Então, nós temos um programa denominado moderado. Eu vou ler aqui que fica mais fácil. O que pode ser financiado dentro desse programa? Tá? Ele pode implantação de frigoríficos e de unidades de beneficiamento, industrialização, acondicionamento e armazenagem de pescados e produtos da aquicultura. Aquisição de máquinas, motores, equipamentos e demais materiais utilizados na pesca e produção aquícola. Inclusive embarcações, equipamentos de navegação, comunicação e ecossondas e demais itens necessários ao empreendimento pesqueiro e aquícola. Financia também obras decorrentes da execução de projetos de adequação sanitária e ambiental relacionados à atividade. Um outro programa, que é a Inovação Tecnológica na Pecuária, Inovago, ele financia automação, adequação e construção de instalações para aquicultura, carcinicultura, piscicultura, maricultura, né? Inclusive aquisição integrada ou isolada de máquinas e equipamentos para essa unidade. E quando se trata de cooperativas de pescadores, também pode se financiar, seja no PRONAF, que é aquela linha mais favorecida que eu falei, né, com juros de 4% ao ano, ou então nesse programa denominado PRODECOP, e aí são volumes bem mais expressivos de recursos, pode chegar até 150 milhões, dependendo do tamanho, né, desse empresário, da atividade desenvolvida por esse empresário. Tá? Então, essas são as linhas, né, mais imediatas que financiam atividades de pesca e agricultura e que também financiam outras atividades. Seguindo em frente, bom, agora eu botei aí umas 4, 5 lâminas relacionadas ao Plano Safra, e foquei mesmo no que alcança a pesca e a agricultura. Tá? Para vocês terem uma ideia do volume de recursos que envolve o Plano Safra, então nós anunciamos esse valor aqui, foi anunciado lá no Palácio do Planalto, antes de ontem e ontem. Antes de ontem da agricultura empresarial e ontem foi anunciado o financiamento para financiamento da agricultura familiar. Então nós tivemos aí de alocação no âmbito do crédito rural, 435 bilhões de reais para financiar pequenos, médios e grandes produtores. Um aumento de 28% em relação ao ano passado, e foram 340 bilhões de reais. Desse montante, 364 bilhões
é para a agricultura empresarial e 71,6 bilhões é para a agricultura familiar. Ambos aqui também, a agricultura empresarial, ela teve um aumento de 27% dos recursos e a familiar, o aumento foi de 30% no montante destinado a financiamento. Principais linhas aqui agora, tá? Condições de financiamento. A aquicultura e pesca pode, né, se beneficiar dos financiamentos nessa distribuição. Vamos lá. Pronaf. Se for um aquicultor ou um pescador que tenha uma renda bruta anual comprovada de até R$500 mil, aí se enquadra no Pronaf, ele tem um limite de financiamento de custeio de R$250 mil por ano, paga juros de 4% ao ano e tem prazo de até 2 anos para pagar. Tá? Ou em período de defeso, o que diz que é 185 dias depois de realização da captura, né? O Pronamp, que aí é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, é para aqueles que são um pouco mais capitalizados, que têm aí uma renda de até 3 milhões por ano. Esse pode pegar de capital de giro, ou para custear suas atividades, até R$1.500.000. Paga uma taxa de juros de 8% ao ano e tem até 14 meses para pagar, 14 meses, né, para efetuar o pagamento. E aí, para aqueles empresários, né, seja pessoa física ou jurídica, com mais de 3 milhões de renda bruta anual, então ele tem um limite de financiamento pelo crédito rural de custeio de R$3 milhões. Tá? R$3 milhões por ano. Esse o juro está um pouco mais elevado, né, muito perto da Selic, porém abaixo da taxa Selic ainda, 12% ao ano. O prazo é até 14 meses para pagamento. Quando você vai para investimento, como eu mencionei lá atrás, numa lâmina descritiva, aqui está em forma de tabela, nós temos o Pronaf mais alimentos. Tá? Então, o Pronaf já mencionei, renda de até R$500 mil. Aí, no investimento, você pode financiar um determinado investimento, né, até R$400 mil por ano. O juro é 4% e o prazo de até 10 anos. Para o médio produtor rural, pode-se financiar até R$600 mil, o juro 8% ao ano e o prazo para pagamento até 8 anos. E os demais, os 3 programas de investimento, que alcançam, né, as atividades de pesca e agricultura, suas diferentes necessidades de investimento. Então, o primeiro tem um limite de 880 mil, o segundo tem um limite de 1.300.000, lembrando que tanto um como o outro pode também fazer crédito coletivo. Nesse caso, o limite de financiamento aumenta, né, em 3 vezes. Então, 1.300.000, então pode ser até 3.900.000 se for um crédito coletivo. A taxa de juros 10,5% e até 10 anos de prazo para pagamento. E o de cooperativa, como mencionei lá atrás, né, tem um limite de financiamento de 150 milhões e a taxa de juros de 11,5% ao ano, com prazo de pagamento de até 10 anos. Todas essas taxas, elas são fixas. Independente do que acontecer com a economia, elas não se alteram. Se houver uma explosão de juros, Selic, o Tesouro assume o risco do descasamento financeiro. O que o Tesouro não assume é o risco cliente. Aí, no caso, é o agente financeiro, né, que é o risco, corre o risco operacional. Agora, eu acho que aqui, olha, já entrando no plano safra de uma forma global, eu vi que um dos painelistas, né, que me antecedeu, ele focou muito nessa questão, eu acho que é da empresa Gomes da Costa, parece, quanto que ela está, né, já sintonizada com esse conceito de sustentabilidade, com compromissos, com metas aí para 2025, 2030, e não tem como fugir disso, tá? Então, no agronegócio, na agricultura como um todo, então, todas essas questões que estão nessa lâmina, no Plano Safra 23, 24, a gente já vinha construindo isso e agora, né, ficou mais intensificado ainda. Então, as prioridades em termos de sustentabilidade é geração de energias limpas, alternativas, reflorestamentos e manutenção da vegetação nativa, racionalização do uso dos recursos naturais, dos insumos, todos isso implicando na redução da emissão de gases de efeito estufa, incentivo ao uso de bioinsumos, aumento da produtividade, aí no caso, tipo um efeito copa-terra, como você
melhora um sistema produtivo, né, seja mediante aquisição de um sistema de irrigação novo ou de uma prática agronômica sustentável, exemplos de sistemas de integração, lavoura-pecuária floresta, agricultura orgânica, recuperação de pastagens degradadas e, em grande medida, né, as coisas guardando as especificidades da atividade. Então, essas questões de sustentabilidade, como foi mencionado, ambiental, social, tem que ser, né, então, respeitado, tem que ser considerado. Os bancos estão muito rigorosos nesses princípios para... Bom, eu ia comentar agora, ele está tentando botar a tela final que estava, é que existem linhas também de financiamento a custos livres, negociados entre o banco e os tomadores. Tanto o BNDES tem algumas itens de financiamento, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, além do crédito rural, eles também têm linhas livres para operar. E no caso do BNDES, e vale para outros bancos também, seja para... Agora, recentemente, abriram uma linha de financiamento com variação cambial, né? Geralmente é para quem tem também a sua produção destinada à exportação, aí pode-se fazer um hedge, né, natural. Para máquinas e equipamentos em geral, projetos de investimento, capital de giro para as cooperativas e também unidade de armazenamento. Também existem linhas próprias dos bancos que podem alcançar, né, essas modalidades de financiamento. Portanto, é isso. O crédito está aí, é esse plano safra que a gente acabou de anunciar, entra em vigência no dia 1º de julho agora, e os financiamentos que estão ali naquele volume de recursos podem ser concedidos até 30 de junho de 2024. Portanto, eu acho que merece aí um empenho de todos nós, e eu estou comprometido com isso, de fazer com que o crédito à pesca-cultura se intensifique. Se necessitarem de alguma conversa junto ao sistema financeiro, seja um banco isolado, seja com os demais bancos, seja regionalmente ou mais geral, eu estou aqui à disposição para ajudar nessa construção. É interesse nosso fazer com que cada vez mais esse segmento seja realmente alcançado pelo crédito, né, assim como tem outros segmentos que tão bem fazem uso desses recursos. Mas, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui, e eu fico à disposição para eventuais perguntas.